Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre o material de referência mais importante na vida do químico, né? A tabela periódica. A tabela periódica que eu tenho aí na imagem, ela foi tirada do site da União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? A sigla em inglês IUPAC, né? International Union of Pure and Applied Chemistry, que é um organismo internacional para sistematizar todas as informações relativas à química. Tá, ok? Você pode visitar o site, basta pesquisar aí no Google por IUPAC e dar uma olhada lá nos materiais que eles fornecem. Entre eles está essa tabela periódica, que é a versão mais atual aí da tabela, com os últimos elementos descobertos e as últimas sistematizações aí. Tá? A tabela periódica está organizada, né? por elementos químicos em ordem dos seus respectivos números atômicos, né? Que é o número de prótons que cada átomo tem, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo, de tal forma que o primeiro átomo, que tem o menor número atômico, Z igual a 1, que é o hidrogênio, fica no canto esquerdo superior, e o elemento de número atômico 118, né, que é o de maior número atômico até então conhecido, fica no canto direito inferior. Né? A organização particular dá destaque a essas linhas, que a gente chama de períodos, né? Cada linha horizontal dessa forma um período da tabela periódica. Então a tabela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Tá? Esses grupos de elementos que estão destacados em cores aqui embaixo fazem parte do sexto e do sétimo período, conforme indicado pelas cores aqui. Notem que aqui o número atômico é 56 e depois o 57 está aqui nessa linha, 58, assim por diante, até o 71, e aqui começa o 72. Da mesma maneira, aqui está 88, depois o 89 passa para cá, vai até o 103 e aqui começa o 104. Né? Então esses são os períodos da tabela periódica, do 1 ao 7. Né? Cada período tem número diferentes de átomos. Né? Então o período 1 tem apenas 2 átomos, o período 2 e 3 tem 8 átomos, né? e assim por diante. Tá? As linhas verticais, que estão numeradas aqui de 1 a 18, formam os grupos da tabela periódica. Tá? Às vezes esses grupos recebem nomes especiais, por exemplo, esse primeiro grupo recebe o nome de metais alcalinos, tá? Esse grupo recebe o nome de metais alcalinos terrosos, e assim por diante. São nomes particulares que são dados aos grupos, né, porque eles possuem propriedades químicas próximas, parecidas. Com o tempo você vai se habituando, vai guardando esses nomes. Cada quadradinho desse, cada entrada da tabela periódica, refere-se a um elemento químico e traz algumas informações básicas, né, do elemento químico, conforme está representado aqui nesse esquema. Tá? Ficou um pouquinho embaçado aqui, que a imagem não é de boa resolução, mas no próximo eu já vou mostrar uma que está melhor aqui. Então, por exemplo, aqui no caso do berílio, né, você tem essas informações. Né? A parte maior aqui em negrito é o símbolo do elemento químico, que em geral, né, que é feito sempre com duas letras, né? A primeira maiúscula e a segunda minúscula, ou com uma letra, né? Como no caso do boro, carbono, nitrogênio, uma letra apenas. Mas quando tem duas letras, tem que lembrar que a segunda é sempre minúscula. Tá? Então não pode, por exemplo, escrever o símbolo do cloro, que é C maiúsculo L minúsculo, como C maiúsculo L maiúsculo. Tá? Isso é errado. Então sempre a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Note que o símbolo às vezes está diretamente conectado com o nome em inglês e às vezes está conectado com o nome em latim, né? Então fica
impossível de associar o símbolo com o nome. Então, por exemplo, nesse caso aqui o berílio é BE, né? Então há uma correspondência entre o nome e o símbolo, mas, por exemplo, no caso do ferro, né? Que em inglês é iron, não há essa correspondência. Né? Há para nós, por causa da língua portuguesa. Né? No caso da prata, por exemplo, né? Que em português é prata, em inglês é silver, né? Mas o símbolo é AG, porque vem lá da palavra em latim argento. Né? Então, às vezes, o símbolo não tem uma correspondência direta com o nome. A gente vai sempre consultar a tabela quando tiver dúvida em relação ao símbolo. Tá? Essa é uma tabela internacional, né? Portanto, os nomes estão em inglês. É útil saber o nome dos elementos em inglês, porque às vezes a gente precisa disso. Tá? Mas eu vou apresentar logo na sequência a tabela, né, traduzida com os nomes em português. Então aqui eu tenho a tabela periódica dos elementos, que é a versão portuguesa daquela tabela, né, publicada pela Sociedade Brasileira de Química. Tá? Então você pode visitar o site da Sociedade Brasileira de Química, www.sbq.org.br. Deixa eu escrever aqui, né? Deixa eu pegar uma caneta melhor aqui. www.sbq.org.br. Visite lá, você vai encontrar uma série de informações, né? Inclusive, né, com o tempo você pode querer se associar à Sociedade Brasileira de Química, se tornar um membro da sociedade. É algo interessante, traz alguns benefícios. E, entre outras coisas, você vai encontrar esta tabela numa versão para impressão. Né? Ela está lá no departamento de Química, num tamanho ampliado, na porta da secretaria do departamento e na porta do bloco de laboratórios. Tá? E você pode pegar a sua versão para impressão, imprimir para você ter, né? Ou pode comprar uma impressa num papel melhor, um papel mais rígido, assim, mais brilhante. Você pode comprar também na SBQ. Tá? O ponto é que você deve se acostumar a carregar com você essa tabela. A partir de agora, todas as provas, todos os exercícios, todas as questões que você vai fazer, você vai ter consigo a tabela periódica para consultar. Tá? Não vou colocar nos exercícios que eu peço, por exemplo, as informações de número atômico, de massa atômica, não. Né? Eu vou supor que você tem uma tabela periódica com você e que quando você precisar de um dado desse, você vai consultar a sua tabela. Então aqui está em português, né? Certo? Então os nomes, tá? Estão em português. Silício, né? O símbolo. Aqui você tem o número atômico, que é o número de prótons, e aqui você tem o peso atômico padrão, tá? E um asterisco te informando que quando está com asterisco, significa o peso atômico convencional. Tá? Peso atômico padrão, na verdade, pela Sistema Internacional de Unidades, né, deveria ser mais corretamente chamado de massa atômica relativa, né, padrão. Tá? Então é sinônimo, tá? É só uma questão histórica e ficou o nome de peso atômico, né? No inglês é atomic weight, né? Então foi traduzido para peso atômico. Mas o nome preciso, de acordo com o Sistema Internacional de Unidade, é massa atômica relativa. A palavra padrão, né, é porque é padronizado, né, e tem alguns casos, né, eu não ressaltei isso na tabela anterior, mas na tabela anterior, se você olhar com cuidado, você vai ver que tem alguns casos em que não tem um único valor para a massa atômica, mas tem uma faixa de valores. Tá? A massa atômica não é perfeitamente bem definida, ela varia dentro de uma faixa estabelecida. Tá? Nesses casos em que existe uma faixa, então a tabela apresenta um segundo valor, que é a massa atômica relativa convencional. E é esse valor que você vai usar, né, nos cálculos práticos dentro do laboratório. Né? Quando
ela não é definida por um único valor. O valor padrão está dentro de um intervalo, não é um valor único. Você usa o valor convencional. Tá? Aqui no caso da tabela em português, eles simplificaram essa notação colocando apenas um único valor, né? Quando ela só tem né? Para a massa atômica relativa padrão. E quando se trata de um valor convencional, né? Que no caso a padrão estaria dentro do intervalo, esse então seria o valor convencional, ela põe um asterisco. Por isso que ele está avisando aqui, ó, peso atômico convencional se estiver com asteriscos. Né? E mais detalhes ele te remete ao site da IUPAC. Ok? Bom, essa tabela periódica da SBQ traz ainda uma informação adicional, né, sobre o estado, né, de agregação, aí o estado físico em que você encontra cada um dos elementos, né, na temperatura ambiente, né, 25 graus. Então, os elementos que estão escritos em preto, né, na temperatura ambiente, eles são sólidos. Aqueles com símbolo em vermelho são gasosos. E os com símbolo em azul são líquidos. Né? Interessante aqui que você, de toda a tabela, você tem apenas dois elementos que são líquidos à temperatura ambiente, o mercúrio e o bromo. Tá? Esses elementos que aparecem com o símbolo vazado são elementos sintéticos, né? Então eles não são suficientemente estáveis para se formar sólidos ou líquidos, né? São elementos aí sintéticos, não tem muito sentido definir o estado. Bom, e para finalizar aqui a tabela periódica, eu vou mostrar uma terceira tabela que tem uma informação adicional muito importante. Tá? Isso aqui é a mesma tabela, a diferença dela é que na numeração dos grupos, além de aparecer a numeração de 1 a 18, ela aparece 1A, 2A, 3A, 4A, 5A até 8A, e esses grupos são numerados com 3B, 4B, 8B, 1B, 2B. Essa é uma numeração antiga, né, que tem lá o seu sentido de ser, mais adiante nós vamos discutir, mas ela foi abolida pela IUPAC, então isso aqui eu tirei de um livro mais antigo, né, então ele ainda trazia a coexistência dessas duas coisas. Mas a IUPAC aboliu essa segunda numeração e adota oficialmente essa só de 1 a 18. Mas o mais importante desta tabela aqui é que ele classifica os elementos químicos em três categorias. Metais, que são esses cujo quadradinho aqui está sombreado com essa cor mais verdinha, tá? Os não metais, que são esses em azulzinho aqui, e os metalóides, que são esses nessa cor mais avermelhada aqui. Tá? Então você pode notar que a grande maioria dos elementos químicos da tabela periódica é classificado como metais. Né? Eles têm algumas características em comum. Tá? Os metais geralmente têm uma aparência brilhante quando puros, assim, né? E eles têm uma propriedade de serem maleáveis, de serem dúcteis e maleáveis. Quer dizer que eles podem ser comprimidos, moldados, esticados, né, para formar fios, né? Que é uma propriedade muito importante, né, para a nossa indústria, porque a gente pode mudar a conformação dos metais, né, e construir todos os aparelhos, as ferramentas que a gente constrói. Essa propriedade é característica dos metais e a gente chama de maleabilidade. Né? Então, os metais são maleáveis. Além disso, eles são bons condutores de energia elétrica e com bons condutores, né, de eletricidade e de calor. Né? Então, por isso que os equipamentos eletrônicos, né, os dispositivos eletroeletrônicos sempre vão ter a presença aí de metais. Né? No caso, o cobre e o alumínio são os metais mais condutores, né, que têm maior condutividade elétrica, e por isso é que eles são usados aí na transmissão de energia elétrica, né, nas fiações, nos postes aí, e nos equipamentos elétricos. Tá? Então, condutividade elétrica é uma característica também dos metais. Em contrapartida, os não metais, que são um número bem menor, né,
eles, em geral, são encontrados no estado gasoso, né? Se você comparar com a tabela anterior, você vai ver que vários deles são gasosos, né? O bromo é líquido e alguns poucos são sólidos, né? Em contrapartida, os metais, a maioria deles são encontrados no estado sólido, exceto o mercúrio, né? Que é líquido. Tá? E eles não têm essas propriedades dos metais, eles não são maleáveis, não são bons condutores de eletricidade e não são bons condutores de calor, tampouco são brilhantes no estado sólido. Tá? E você tem apenas esses elementos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, que são intermediários entre essas duas categorias. Eles não se enquadram nem completamente na categoria de metais, nem completamente na categoria de não metais. Né? Eles são outsiders aí, são os que não se enquadram em nada. Tá? Eles têm algumas propriedades de metal e algumas propriedades de não metal. Por isso é que eles são chamados de metaloides ou de semimetais. Tá? Uma propriedade característica, por exemplo, é a semicondutividade. Né? Eles não são condutores de energia elétrica, bons condutores, mas são semicondutores. Né? Não tem a mesma condutividade do metal, mas conduz. Então são 8 elementos que não se enquadram em nenhuma categoria. Nem por isso são menos importantes. Né? Veja, por exemplo, o caso do silício, né, que é um semicondutor, e é o elemento químico utilizado para produzir os chips, né, dos computadores. Todo dispositivo eletrônico tem chips feitos com silício. Né? Então, o silício é um elemento extremamente importante, né, devido à revolução tecnológica que a eletrônica, né, a informática trouxe para a nossa vida. Né? Então, o silício é um elemento aí fundamental da tabela periódica, tá? Considerado como um não metal. Ok? Então, nessa apresentação, eu ressaltei apenas alguns aspectos, né, importantes da tabela periódica, nosso primeiro contato com esse material, que a partir de agora vai nos acompanhar. Eu recomendo também que vocês procurem pela internet, aí existem muitos sites, né, que produzem tabelas periódicas dos mais diferentes tipos. Algumas são interessantes porque são interativas, você clica no elemento químico e aparece uma série de informações sobre eles, então vale a pena conhecer, né? Dar uma pesquisada nesses sites, sempre tomando o cuidado, obviamente, que a informação mais precisa são dessas duas tabelas anteriores que eu mostrei, né, que são da IUPAC e da SBQ, que são as tabelas oficiais. Então, quando você for usar para tirar valores numéricos disso, né, dê sempre preferência para essas oficiais, aí que você vai estar com o valor mais preciso e mais atualmente aceito aí pela comunidade científica. Ok? Então, isso encerra a nossa videoaula sobre tabela periódica. Nos vemos aí na próxima videoaula.